Sou dentista, pessoa física, tenho meu consultório e quero pagar menos impostos. Como fazer? É sobre isso que eu vou falar neste vídeo. Se você não me conhece, eu sou o Dacil Júnior, a minha empresa é a PEC Contabilidade e nós atendemos de forma especializada os profissionais da área da saúde. Primeiro ponto que nós temos que falar em imposto para a pessoa física do dentista é quais impostos você deve pagar. Bom, o primeiro deles é o Imposto sobre Serviço, o ISS. Geralmente você deve pagar isso em valor fixo e para a prefeitura da sua cidade. Outro imposto é o INSS, a contribuição previdenciária que você também tem que pagar todo mês, e isso vai contar para a sua aposentadoria no futuro. O outro imposto importante e pesado que você já deve conhecer é o imposto de renda. Esse você deve pagar todo mês, e vou falar um pouquinho sobre esses três impostos para você. Bom, vamos lá. O ISS é um imposto municipal e você deve ter como profissional um cadastro na prefeitura. Tendo este cadastro, você vai executar o pagamento do ISS, normalmente é na modalidade fixo. Pagando desta forma, quando você atender como cooperado algum convênio, você não vai precisar pagar o ISS percentual da sua produção. Então, observe este ponto e aqui está a primeira oportunidade para você pagar menos imposto. O INSS é a sua contribuição previdenciária para a sua aposentadoria. Nós temos duas formas de você pagar esse imposto. A primeira delas é o percentual do valor da sua produção. Acontece que o INSS você não paga um percentual ilimitado pelo tanto que você produzir. Ele tem um teto máximo. Hoje ele está R$ 7.507. Então, se você produzir acima deste valor, você vai pagar 20%, que é a alíquota do INSS, até o limite de 7.507. Não importa se você estiver faturando 10, 15 ou mais do que isso. Você vai pagar no máximo 20% de 7.507, o que vai dar aí uma contribuição máxima de R$ 1.501. Claro, estou arredondando aqui os centavos, tá bom? Então essa é a primeira modalidade. A segunda modalidade para você pagar o seu INSS é pagar 11% de um salário mínimo. Então você vai pagar ali, hoje o salário mínimo está R$ 1.302, você pagando 11% vai dar aí R$ 147 e alguns centavos. Então essa é a segunda modalidade e a modalidade que a gente chama de simplificada. Aí você pode falar assim, bom, comparando eu pagar 20% de 7.507 ou pagar 11% de 1.302, eu vou querer pagar o menor, lógico, porque teria essa escolha. Onde está a pegadinha? A diferença vai estar em você pagando pelo percentual de 20% da sua produção. Quando você for se aposentar, você vai poder se aposentar pela média das suas contribuições. Já recolhendo 11% do salário mínimo, você vai se aposentar com um salário mínimo, no máximo, e ainda você só pode se aposentar por idade. Então, você vai ter que avaliar qual é a sua perspectiva em relação à previdência social, se você acha interessante recolher, fazer média e ter um salário maior da previdência social, ou se ao longo da sua carreira você vai desenvolver outras formas de você se aposentar, seja tendo rendimentos de aluguéis ou fazendo previdência privada, e não está interessado na previdência social. Então, avaliar este ponto também vai fazer você ter um entendimento e poder reduzir o imposto do INSS pagando pelo menor valor, se assim você entender. E por fim, vamos falar do imposto de renda. O imposto de renda é o mais elaborado de todos. Você paga sobre o total dos seus rendimentos e esse não tem teto. Você, quanto mais faturar, mais você vai pagar. A tabela progressiva, ela começa com 0%, ela fica ali na faixa de isenção até R$ 1.900 por mês é isento, você não paga imposto de renda, mas acima disso, acima de R$ 4.700, você já vai estar pagando na alíquota de 27,5%. É claro, mais uma vez, eu estou arredondando aqui os centavos para você entender o raciocínio. Mas eu estou aqui para saber como pagar menos imposto, não para saber que a tabela é cara. Vamos lá. Então eu vou te dizer agora como que você pode se organizar entendendo esses pontos que eu vou colocar para você poder pagar menos imposto de renda. Vamos considerar então algumas possibilidades. Primeiro, se você tem dependentes, você pode utilizar esse dependente para abater mês a mês no valor que você deve pagar do imposto de renda. Então você vai pegar o seu rendimento, desconta ali o valor dedutivo do dependente e você já reduz a base de cálculo para pagar o imposto de renda. Segunda maneira, dos rendimentos que você pagou,
do INSS, você também pode utilizar esse valor do pagamento para você abater na base de cálculo do imposto de renda. Mais uma forma para você abater o imposto de renda, utilizar as deduções do livro caixa. Então, as despesas que você tem para executar a sua atividade, você pode anotar isso no livro, que a gente chama de livro caixa. E esses valores anotados ali, você vai descontar dos seus rendimentos para poder diminuir ali a base de cálculo do teu imposto de renda. Ou seja, o que você deve saber em relação ao livro caixa agora é quais despesas você pode lançar ali no livro caixa, para que você possa elaborar ele e ter a possibilidade também de reduzir o seu imposto. Percebeu que dar atenção para esses detalhes vai fazer você pagar menos imposto? Esses foram alguns exemplos. Existem outras possibilidades para você diminuir o seu imposto mensal, como se você pagar pensão alimentícia, outras deduções, elas são anuais, como, por exemplo, as despesas com o seu curso de especialização, até mesmo o investimento em uma previdência privada, na modalidade correta, vai possibilitar, na declaração anual, você reduzir o seu imposto. Enfim, deixei aqui algumas possibilidades que vão fazer você pagar menos imposto nesse ano. E como bônus, eu vou deixar mais uma orientação. Se você tem mais de uma fonte de renda, por exemplo, você atende ali como cooperado de algum convênio, você atende pacientes particulares, você tem ali um registro CLT, um registro em carteira, você tem fontes de renda diferentes. Pode ser que você esteja pagando INSS nessas diferentes fontes de renda e a soma desses pagamentos extrapola ali o salário de contribuição teto, que é o 7.507 que eu mencionei. Então, observe isso. Se você, na soma dessas fontes diferentes que você tem, você estiver recolhendo mais do que o teto, aí também está uma oportunidade para você diminuir o seu imposto. Cada profissional da odontologia tem uma forma de atuação, um relacionamento, um conjunto de características que o torna único. E a análise de todas as possibilidades deve ser feita por um profissional especialista na sua tributação. O imposto, ele representa uma parte considerável do seu esforço. Deixar de dar atenção neste ponto vai fazer com que o seu esforço vá para o ralo, pagando impostos maiores do que o necessário. Neste ponto, você já deve ter percebido que você precisa de um especialista tributário para analisar a sua característica e o conjunto de possibilidades que possibilitem você ter uma tributação de maneira a pagar um menor imposto. E para isso, você pode contar comigo. Eu estou aqui na descrição do vídeo, no primeiro link tem o contato do WhatsApp, onde você pode me chamar. Eu vou ter o maior prazer de analisar o seu conjunto de situações, as suas características, aonde você está atuando e desenhar um planejamento tributário que vai fazer você pagar menos imposto. Eu sei que falar de imposto é um assunto muito técnico e chato. Por isso eu tento aqui falar uma linguagem simples. Porque falando simples você entende, e você entendendo, você vai conseguir chegar no seu objetivo e vai aumentar os seus resultados seguindo as minhas orientações. E se você achou útil essas informações, curta o vídeo, compartilhe com seus outros amigos dentistas para que eles também tenham acesso a essas informações e se organizem para pagar o menor imposto, tá bom? Se inscreva aqui no canal e eu te vejo nos próximos conteúdos. Até lá!